Olá, paz em Cristo Jesus para você aí, irmão. Paz em Cristo Jesus para você, minha irmã. Hoje, dando continuidade ao trabalho, nós vamos falar do livro de Juízes. Que nós possamos trazer desse livro aqui coisas, algo, para nosso fortalecimento, para o nosso conhecimento na data de hoje, em nome de Jesus. Livro de Juízes, irmãos. O autor do livro de Juízes, pelos leitores bíblicos, pelas pessoas, é desconhecido, pelos estudiosos bíblicos. Desconhecido o autor, mas possivelmente ou provavelmente o autor foi Samuel. Então o livro, a princípio, não tem um autor definido. E a data que esse livro foi escrito foi 1043 a 1004 antes de Cristo. Período: aproximadamente 350 anos, desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Então houve um período de 350 anos. Por causa da extensão, por causa do tempo do livro, o autor ficou desconhecido, vindo aí pós a fala, a passagem do livro de Josué, apareceu Samuel, o profeta Samuel. Então, alguns dedicam esse livro a Samuel, como sendo ele o autor, mas através de estudos, o autor é desconhecido. O título desse livro: o livro deriva dos seus títulos do relato sobre os juízes de Israel, que eram líderes durante as emergências. Então, quando surgia uma emergência, quando surgia uma guerra, quando surgia ali algo que precisava ser resolvido em prol do povo, em prol de Israel, ali era levantado os juízes. Não tinha naquela época governador, não tinha naquela época um líder absoluto, não tinha naquela época um rei, um rei físico. Então, o papel de governar, o papel de fazer algo ali em prol de Israel era os juízes, que eram líderes durante a emergência, tribal ou nacional, em um momento em que não havia um governo central. Foi o que eu disse. O título hebraico para este livro é Shopratim. Significa líderes que governam ou juízes. O contexto desse livro: esse livro cobre o período seguinte à morte de Josué até a conquista inicial de Canaã pelos israelitas. Durante esse tempo, o povo oscilante entre a apostasia e o arrependimento. O que eu quero dizer em cima disso aqui, irmãos? O povo, mais uma vez, começou a negar a Deus com apostasia. O povo, mais uma vez, começou a desviar de Deus e aceitar a apostasia na vida deles. É como também é no dia de hoje. Hoje tem muitas pessoas apostata que não segue verdadeiramente a Deus, segue apostasias, E assim também foi naquele povo na época de Juízes. Então o povo se desviou totalmente de Deus, Alguns já deixaram de acreditar em Deus, alguns começaram a adorar outros deuses, e aí o povo buscava o arrependimento. E foi governado por líderes individuais chamados juízes. O livro de Juízes registra essa época de desobediência e derrota. Onde foi escrito? Na terra prometida, em Canaã. Então o povo, mesmo eles recebendo de Deus ali o que Deus tinha determinado, o lugar que manava leite e mel, a terra, A terra que eles iam ali morar, a terra que era determinada a eles, mesmo Deus determinando ali, mesmo Deus cumprindo, a palavra que foi estabelecida, aquele povo ainda se tornou
desobediente e rebelde a Deus, trazendo para eles a apostasia. O conteúdo desse livro, porque não tinha completado a conquista e a ocupação da terra prometidas, os israelitas começaram a adotar os costumes pecaminosos das nações vizinhas. Mais uma vez, eles estavam copiando o que os outros vizinhos faziam, que as outras cidades, que as pessoas que cultuavam outros tipos de religião faziam. Da mesma forma que eles, quando estavam no Egito, que eles eram escravos, muitos deles já estavam cultuando os deuses egípcios. E agora, mais uma vez, mostrando que aquele povo estava se rebelando novamente contra Deus, buscando ali as adorações e deuses dos vizinhos. Iniciou-se um ciclo trágico. Israel caía no pecado. Deus disciplinava com opressão estrangeira. O povo chamava a Deus por sua ajuda. Deus levantava um libertador, que é um juiz. A paz era restaurada entre o ciclo de rebelião e repetindo 7 vezes no livro. Então, o povo clamava, Deus levantava um líder, Deus levantava um juiz para governar, para tomar a frente das batalhas, para lidar ali com o povo, para resolver o problema do povo. Aí, quando resolvia aquela questão, o povo se rebelava de novo. E o povo orava e pedia de novo, e Deus levantava outro líder, levantava outro juiz. E assim a Bíblia nos fala aqui que foi repetido durante 7 vezes, enfatizando o amor e o perdão de Deus. Então, todo o tempo Deus tinha amor e perdão com o povo, mas o povo estava sempre se rebelando contra Deus. E o castigo, irmãos, por falta de fé e obediência, a história de 3 importantes juízes é apresentada em detalhe. Débora, lá no capítulo 4, Gideão, no capítulo 6 a 8, capítulo de Juízes 6 a 8, e Sansão, que é no capítulo 13 a 16. Então, Deus estava sempre mandando o libertador para aquele povo. Deus sempre estava em sintonia com aquele povo, e aquele povo se rebelava contra Deus através da apostasia, através de adorações a outros deuses, através de busca de outras coisas para guiar eles, as outras cidades, os outros povoados, outros tipos de povos, tinham outros tipos de religião. E o povo de Deus, o povo de Israel começou a cultuar, começou a adorar esses deuses levantados por essas pessoas, por essas cidades, por esse povo diferente. E ali Deus rebelava contra aquele povo, Deus castigava aquele povo, mas a oração daquele povo movia o coração de Deus, e Deus sempre levantava um líder, que é chamado de juízes, para comprar a guerra, para liderar aquele povo nas batalhas. O tema de Juízes: há sempre um preço a ser pago por nossos pecados. Há sempre um preço a ser pago por nossos pecados. O preço pelo pecado é destruição e morte. Todos nós precisamos de uma correta liderança em nossas vidas. E eu quero parar por aqui para me acrescentar. Todos nós precisamos de uma liderança em nossas vidas. Hoje, quem são nossos líderes? E eu não estou falando de liderança política, que os políticos são levantados por um período de tempo. O político é levantado ali para governar um país, uma cidade, um estado, por um determinado tempo. Se ele foi ruim agora, nós podemos escolher outro daqui 4 anos. E daqui outro 4, escolhemos outros. Mas nós estamos falando aqui de liderança espiritual. Quem é o teu líder espiritual? Quem é aquele que tem te aconselhado a fazer as coisas certas? Quem é aquele que tem te aconselhado a caminhar nos caminhos do Senhor? Quem é aquele que tem falado com você para você levar a tua família para a casa de Deus? Quem que é aquele que tem subido nos púlpitos das igrejas e tem trago ali, levado palavras de motivação, não para satisfazer o teu ego,
mas palavra de motivação para que você entenda que Deus está no controle de tudo e Ele ainda quer salvar a tua alma. Quem é esse líder que está na frente do teu trabalho? Então nós temos que sabermos que o líder, tanto ele espiritual, quanto ele momentâneo, politicamente falando, né, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. E hoje, nós como cristãos, muito mais o espiritual. Porque aquele que me conduzir, ou aquele que estiver te conduzindo para caminhos errados, ele vai perder a salvação dele e vai levar você junto com ele. Mas aquele que está levando você para caminho certo, ele está salvando a alma dele e está conduzindo você também para que a tua alma seja salva em nome de Jesus. O líder de juízo mais importante para cada um de nós hoje, para nós, o líder mais importante para nós hoje é Jesus Cristo. Então a igreja, a religião que não prega Jesus, a igreja e a religião que não fala de Jesus, a igreja e a religião que não fala do alto preço que Jesus pagou por nós, está cometendo apostasia. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que nos conduz hoje. Nós somos conduzidos por Cristo. Os líderes que ficam nas igrejas hoje, que pertencem às igrejas, que são os anjos das igrejas, eles simplesmente fazem o papel de Cristo. Eles não conduzem a alma a gosto dele, a vontade deles, a conhecimento deles, não. Hoje nós conduzimos as almas seguindo o manual que é a Bíblia Sagrada. Então nosso maior líder hoje é Cristo. Sem fonte, líderes somos mais... nós temos que entender que quando nós nos tornamos líder de Deus, né, nós temos que fazer o papel de Deus nessa terra. Nós temos que fazer o que é certo. Nós não podemos ver e fazer as coisas com os nossos próprios olhos ou com a nossa própria mente. Nós fazemos as coisas, nós cumprimos as coisas determinadas por Deus. Por isso que é muito importante um líder espiritual na sua vida. Né? O que tem saído da fonte da tua igreja? O que você tem alimentado todos os dias? Né? O que tem saciado ali a tua fome, a tua sede espiritual? Então é muito importante eu falar isso, irmãos, porque por mais que nós estamos fazendo aqui o resumo do livro agora de Juízes, nós temos que tirar proveito para nós nos dias de hoje. Aproveito para nós. O que o livro traz para mim hoje? Que experiência que esse livro pode trazer para mim hoje? Nós estamos vendo aqui que o povo, quanto mais Deus fazia, mais ele se rebelava contra Deus. A apostasia estava tomando conta do coração daquelas pessoas. O pecado estava tomando conta do coração daquelas pessoas. E as pessoas oravam e Deus levantava um líder, Deus levantava um juiz, e as pessoas continuavam pecando e continuavam fazendo as mesmas coisas. Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? O que as igrejas têm ensinado hoje? Nós não estamos vivendo a geração da prosperidade? Nós não estamos vivendo a geração do ego humano, a satisfação humana das pessoas? Mas Deus continua sendo Deus. E a palavra dele fala que não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. É o mesmo Deus aqui que estava em cima e trabalhando em cima desse povo aqui em Juízes. É o mesmo Deus que trabalha sobre nós, em cima de nós hoje. E é por isso que nós temos que termos uma obediência a Deus. É por isso que nós temos que olharmos as coisas com os olhos de Deus. Né? Nós temos que olharmos as coisas com os olhos de Deus, para que a misericórdia de Deus sempre nos alcance. Não apostasia sobre a tua vida. Não há apostasia sobre a tua vida. Cuidado com as modernidades religiosas. Eu vou para aquela igreja, eu vou para aquela religião ali, porque é tudo novo, é tudo diferente. Lá no oba-oba, cuidado com essas apostasias, porque está levando você para um buraco, e um buraco sem saída. Está levando você, para a tua alma, no futuro, ser morta. Cuidado. O embolso do livro de Juízes. O fracasso de Israel para completar a conquista de Canaã. Então, Israel fracassou, foi por causa de Deus? Não. Foi por causa da rebeldia, foi por causa da apostasia. Lê o livro de Juízes para você entender. O fracasso de Israel para completar a conquista de Canaã. Está lá em Juízes 1, primeiro,
a Juízes 3:6, o ciclo de apostasia e libertação. O povo se levantava adorando outros deuses em pecado, e Deus mandava sempre um juiz para tentar consertar o povo de novo. O povo levantava de novo e Deus mandava, o povo levantava e Deus mandava. Então Deus estava sempre tomando conta do povo, e o povo sempre rebelando contra Deus. Está lá em Juízes 3:7 a Juízes 16:31, o ciclo de pecado, o ciclo de apostasia ali. Israel cai em idolatria, imoralidade e guerra civil. Vou repetir: Israel cai em idolatria, imoralidade e guerra civil. O que é idolatria, irmãos? Adorações a seres, adoração a homens levantados, adorações a imagens levantadas, idolatria, imoralidade, se nós estamos falando de pecado, e guerra civil, que está lá em Juízes 17:1 a Juízes 21:25. Então aprendemos muito com esse livro. Aprendemos que nós não podemos deixar a apostasia entrar em nós. Aprendemos que o livro de Juízes, Deus está sempre no controle de tudo. É nós que falhamos com Deus. É nós que abandonamos o caminho de Deus. É nós que desistimos de Deus. É nós que buscamos outras coisas para substituir Deus. Mas o livro de Juízes está nos ensinando que Deus ainda está no controle de tudo. Deus está no controle da minha, e Deus está no controle da tua vida, em nome de Jesus. Quero orar para você. Senhor Deus e Pai, coloco, meu Deus, cada vida, cada pessoa que está acompanhando esse resumo bíblico sobre as tuas mãos, para que o Espírito Santo possa preencher o vazio, preencher o coração de cada vida, para que possa haver entendimento, para que possa haver conhecimento do Senhor na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida, viu, irmãos?